Olá pessoal, sou o professor Joabson e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre literatura. Bom, e esse papo nosso vai ser sobre matemática ao convite do professor Damasceno. Vamos falar sobre literatura e história. Então, convido a vocês aqui para dialogarmos e de antemão já agradeço ao professor Damasceno pela oportunidade. E bora lá falar um pouquinho sobre isso? Bem, esse encontro nosso vamos dividir em 3 partes. A primeira parte, que vai ser nosso primeiro encontro aqui hoje, quero falar com vocês de maneira mais introdutória, em linhas gerais, sobre esse diálogo de literatura e história. No segundo encontro, vamos falar sobre literatura e história pela perspectiva do historiador Sidney Chalub, analisando a obra de Machado de Assis. E aí, conto com vocês com a leitura prévia de alguns textos para que possamos dialogar. E na terceira parte, vamos fazer uma leitura do conto do Machadiano, analisando com a perspectiva literária e histórica para entendermos essa parceria tão frutífera para a sociedade entre a literatura e a história. Tudo bem? Assim sendo, quero começar a pensar aqui em uma premissa que é pensar a literatura como um documento. Porque a literatura, repare, ela também é um documento a partir da perspectiva de texto, de um livro, de uma obra, e que ela tem um caminho consolidado e que, tanto no campo do saber literário, no campo das letras, quanto no campo da história, da ciência, temos a perspectiva de um texto e que é pensado a partir de um período. Quando definimos a literatura como documento, significa dizer que temos que refletir a possibilidade desse documento ser datado de uma época em que foi publicado, ou seja, tornado público. Então, essa literatura que nós definimos como documento, ela traz o quê? Marcas, traços, não só da sua autoria, mas também de uma época da leitura que era feita naquele período e que esta obra dialoga, critica, modula, etc. Então, essa é uma primeira definição, um primeiro ponto que eu queria refletir com vocês, que é justamente pensar esse documento literário como uma fonte de pesquisa, uma fonte de conhecimento e que serve tanto para refletir a sociedade em que ela foi produzida, quanto também refletir a própria realidade em que ela é consolidada. Assim sendo, quando nós pensamos na literatura como documento, temos que pensar a recepção dessa obra. Ou seja, essa obra que é produzida numa sociedade, em um período histórico, ela traz essas marcas não só para a sua autoria, mas para os seus leitores. Evidentemente, uma boa literatura sempre está criticando a sociedade. Criticando no sentido de buscar melhorar, aperfeiçoar e até, quem sabe, vamos dizer assim, levantar possibilidades múltiplas de interpretações daquela sociedade. Isso define um pouco melhor o que vem a ser literatura a partir de uma perspectiva de contexto e da sua recepção, porque este objeto, esse artefato, livro, ele está dentro de um período histórico. E nesse período histórico, tão importante quanto definir a estética, a linguagem, é definir esse contexto em que essa obra é produzida. Quais leituras levaram aquele autor para escrevê-la, como foi a crítica que foi recepcionada e também em que canal foi produzida. Para dar um exemplo, na literatura do século XIX, era muito comum os chamados romances, inicialmente não serem publicados na forma de livro, como ficou configurado o romance, mas ele ser publicado inicialmente no famoso folhetim. Era num jornal que circulava mensal, quinzenal, semanal, e ele, vamos assim dizer, esse jornal vinha por fascículos, dentro do jornal, essa literatura, e que essa literatura também dialogava como fonte e no local que ele era produzida. Para dar um exemplo, o romance Quincas Borba do Machado de Assis foi publicado em um jornal para moças, naquela época. Então vinha o fascículo do romance e na outra parte do jornal vinha aqueles moldes para costurar, para fazer vestidos, roupas, e era uma publicação inicialmente destinada a essa caminhada aí, a esse público, e mais na frente ele vai ganhar aquele formato
de livro, né? Vai ser todo as edições, né? Vai ser revista pelo autor e feita em formato que a gente conhece hoje. Porque nesse sentido, a gente tem que pensar isso também, porque hoje a gente falar de Machado e discutir Machado quase 100 anos mais de 100 anos depois, evidentemente, é outra leitura do que a leitura de uma época em que ele estava lançando, sendo divulgado ainda de maneira, como é que eu posso dizer, inicial na sua carreira, sem tantas críticas da sua obra. Isso também diferencia o olhar do leitor, quando é um livro já considerado clássico e quando é um livro considerado lançamento. Tudo bem? Então, quando a gente comenta essa ideia de pensar a literatura como documento, é nesse campo de pensar essa literatura que é produzida em uma época e que como ela circula nessa época, como é feita a recepção desses leitores, principalmente nos jornais, isso é importante destacar. Nossos escritores brasileiros, né, em sua grande maioria, para ficar nesse exemplo de Brasil, a maioria sempre publicava, né, no século XIX e início do século XX, até a primeira metade do século XX, pela imprensa, né, eram sua grande maioria também jornalistas, e a partir da segunda metade do século XX já começa a ficar mais preso ao mundo universitário, os escritores. Mas não só esses. E o texto literário, a gente pode pensar em duas leituras possíveis, que existe uma leitura literária, que é essa leitura que vai se preocupar, né, o texto literário como fonte, como documento. Vamos pensar essa leitura literária, que é aquela leitura que vai trazer elementos, por exemplo, estéticos da linguagem, da utilização da estrutura do texto. Essa é a chamada leitura literária. E uma leitura mais pensando pela perspectiva histórica, temos que pensar uma leitura mais social. E aí, analisar o contexto histórico, o contexto social, cultural de uma época a partir do texto literário. E isso é importante. E aí você já pega dois caminhos para a leitura do texto literário, e que aqui eu quero destacar, porque a leitura literária vai se debruçar mais pela linguagem, pela estética, pelo valor daquela obra, pela forma que o texto é articulado, mas uma leitura mais social, mais sócio-histórica, vai pegar justamente mais a questão da temática. Como é que aquele tema é abordado no romance, usando como exemplo o romance, mas poderia também ser o conto, a novela, e como é que a própria compreensão da sociedade aparece naquela obra. Então, essa é uma leitura mais social. Então, aqui eu já sinalizo para vocês duas leituras possíveis de um texto literário nessa perspectiva literatura e história. Claro que aqui é um momento mais introdutório. Na sequência do nosso curso, a gente pode até aprofundar mais, mas já estou de antemão destacando para vocês essa via de mão dupla para a leitura desse texto. Tudo bem? Eu fiz aqui umas anotaçõezinhas, isso eu estou olhando para o lado aqui, só para não me perder. E aí eu estou aqui vendo. Vamos lá. Essa perspectiva de pensar a literatura pela a linha social, o contexto histórico, aproxima a literatura muito da crônica. E a crônica, é importante dizer, ela está muito presa ao tempo o tempo que a obra é produzida. Inicialmente a crônica era aquele texto curto, aligerado, que era publicado em jornais, mas quando você pensa o contexto histórico, você aproxima muito desse modelo de texto, que é pensar aquele momento histórico, aquele fato, aquele factual, e que aparece na obra literária. Tem um conto do Aleilton Fonseca, por exemplo, que ele trabalha na Salvador, na década de 80, no incêndio do Mercado Modelo. Então o personagem está justamente naquele momento histórico do incêndio do Mercado Modelo em Salvador. Então a literatura termina servindo de registro para um período histórico de uma cidade, né? Então isso também é importante. E há no campo literário estudo sobre isso. Como a cidade aparece num tal romance. Por exemplo, tem um estudo de um pesquisador baiano que vai analisar como a cidade de Salvador é representada na obra de Jorge Amado. Ou seja, vai analisar aquela obra amadiana, os seus romances principalmente, e como é que Jorge Amado trabalha com essa perspectiva. Como é que os personagens, as ruas, os bairros, as casas, o casario, a vida citadina da cidade de Salvador aparece em seus romances. Isso é uma perspectiva, e claro, cronológica também, porque termina o texto literário também registrando as transformações daquela sociedade. E aí começa a fazer todo um registro, né, imagético, e aí eu quero destacar isso porque a literatura produz imagens, né? Aliás, não só a literatura, a arte e a cultura em linhas gerais produz imagens, né? Toda uma imagética, produz símbolos,
de uma sociedade, de um período histórico. Então, esse registro termina servindo como se fosse uma cartografia cultural para pensar uma cidade, um país, uma região, dentro de um corte histórico. Ok? Isso é importante também. E, em certa medida, também, isso aproxima da perspectiva como é que as ideias circulavam numa época. Porque essa é uma forma, uma estratégia de você mensurar também as leituras possíveis e passíveis a partir do texto literário. Eu vou dar outro exemplo. Eu vou trabalhar sempre com exemplo com vocês aqui, para não ficar um texto muito complexo ou subjetivo. Por exemplo, quando a gente pensa assim a literatura madiana, eu falei de Jorge Amado, vou falar de um livro que acho que todo mundo conhece, Capitães da Areia. Nessa obra, Jorge Amado vai narrar a história daqueles meninos que andam pelas ruas de Salvador, popularmente de rua, né? E aí, que mora no Trapiche, aquele velho Trapiche na beira do mar. E aí tem uma coisa curiosa, o romance começa, se vocês aqui já leram vão lembrar, o romance começa apresentando a história daqueles meninos através do, quem lembra? Como se fossem notícias de jornais. As primeiras páginas são textos jornalísticos, né? Jorge Amado cria essa estratégia, e aí eu quero aproximar a estética também do contexto, não pensar também duas leituras possíveis, mas não distantes, não dissociadas. Então ele começa estrategicamente esse romance como se fosse construindo notas de jornais, falando sobre a criminalidade de Salvador, esses meninos que andavam soltos, essas crianças, alguém tem que dar um jeito nisso. Então constrói toda uma urdidura, importante destacar aqui, que a estética está a serviço do contexto, para trazer aquelas crianças iniciais naquele romance como se fosse uma preocupação social, que os jornais estavam todos os dias relatando a vida daquele grupo de crianças e jovens e adolescentes da Salvador dos anos 30, tudo bem? E nesse ponto, a literatura também se aproxima da ciência, do discurso científico, que é mais tracejado pela história. Por que quando eu digo isso? Porque ela vai trazer um pouco da história das mentalidades. Ela vai mostrando como era o pensamento circulava em um período. E aí a literatura, como pano de fundo, vai apresentando em seus textos e suas obras toda uma perspectiva de período histórico a partir do acionamento de um discurso narrativo. Isso é importante. Quando eu falo narrativo, evidentemente que nos definir é narrar. Quando eu digo eu sou Joabson, eu sou professor, eu já estou começando uma narrativa, me definindo, me colocando. Ninguém me perguntou, mas eu estou dizendo meu nome e minha profissão. Então eu já estou me definindo através de uma narrativa. E isso é importante destacar também, porque a literatura vai aproximar esse discurso do discurso científico e vai pegar um período histórico e dar conta disso. E aí, não quer por mais lembrar, eu vou passar aqui minha colinha. Estou falando muito rápido aí, me ajudem. Quando vocês ouvirem, façam a crítica. Da literatura como a representação da sociedade. E essa representação termina, e aí vamos dialogar um pouquinho mais na frente sobre o mundo como representação, um texto do Chartier, e que ele vai postular para a gente como a sociedade projeta imagem, projetam perspectivas, e que, em certa medida, essas imagens, essas projeções, dialogam diretamente com a proposta literária. Ou seja, a literatura pode se transformar em modelo, como é chamada a literatura canônica, né? Vai definir-se um cânone dessa literatura, vai criticar modelos também. Hoje, na contemporaneidade, é muito comum a literatura criticar os modelos considerados canônicos, que entraram para a história, até por questões, perspectivas étnico-raciais, identitárias, de gênero. Então, essa perspectiva, esse jogo, está sempre muito forte, muito em movimento. E isso vai transformando o texto literário vivo, né? Arte. Por isso que, em certa medida, podemos dizer que o texto literário também, apesar de eu ter dito aqui que ele está dentro de uma mentalidade de uma época, preso a algumas perspectivas do contexto histórico, mas ele não pode nem deve ser lido só por aqueles daquela época. Permite que um texto de 4, 5, 10 séculos atrás, ainda hoje, a nossa leitura apresente coisas positivas para a gente. Porque ele também consegue projetar e fazer essa possibilidade de leitura. É um jogo duplo, como eu falei, preso a um período, mas também se descolando daquele período, provocando novas tessituras, novas interpretações. E isso deixa o texto, evidentemente, vivo, né?
mesmo que em um período ele funcione para aquela sociedade com um objetivo, em outro período já pode ser lido por outro grupo social com outras perspectivas. Por exemplo, Shakespeare, quando era lido no teatro elisabetano, né, tinha uma perspectiva na Inglaterra daquele período, mas hoje Shakespeare já pode ser visto e lido por outra perspectiva no século XXI, como é lido até hoje. E essa possibilidade, esse jogo, permite o texto ficar livre. Eu estou falando do texto aqui enquanto arte. A literatura tem essa instituição chamada literatura, é arte, né? Uma das acepções, é disciplina em outra, disciplina no ensino médio, literatura, mas principalmente é aquela arte que nos inquieta a pensar para além do formato mais comum da sociedade, ok? E quando eu coloco essa perspectiva literária, aí eu lembro de um ensaio do Nicolau Shevchenko, chamado Literatura como Missão. E essa literatura como missão, e é bom a gente pensar um pouco sobre isso, porque termina essa literatura, e aí eu quero pensar o Brasil, porque eu sei que para a gente que está aqui é melhor pensar o Brasil, e os exemplos acho que ajudam a vocês, que acho que a maioria já leram esses livros que eu estou citando. Por exemplo, a literatura do século XIX, né? Temos que pensar que a literatura até antes dos anos 30, ela tinha uma missão de pensar a identidade nacional, de pensar esse país, pensar essa nação. E por muito tempo, e até até os inícios dos anos 40, com a fundação da Universidade de São Paulo, da USP, temos que pensar que esse papel das ciências sociais, da antropologia, era, né, alguns casos filosofia também, era pensado pela literatura. A literatura, o texto literário que tinha essa literatura, esses literatos que pensavam, né, e até por uma questão muito simples, não tinha curso de ciência social, de antropologia, de sociologia, então isso permitia que a literatura ocupasse esse papel. E a literatura que era o texto que discutia as questões sociais, antropológicas, né, do Brasil. E nesse sentido, essa literatura como missão, uma das possibilidades do texto literário, vai ganhar muita força, principalmente, aí eu quero dar esse exemplo, de um livro chamado, acho que todos conhecem, Os Sertões, lançado em 1902 por Euclides da Cunha, e que vai tracejar nisso, e aí dentro desse campo que eu estou aqui pensando com você, essa missão literária, essa missão de pensar o Brasil. E aí eu lembro do Aldir Blanc, né, que nos deixou recentemente. O Brasil não conhece o Brasil, e não conhece mesmo. Aquele Brasil que Euclides narra, o Brasil do sertão, não era conhecido pelo Brasil do litoral. Então, tanto é que ele começa o livro chamando, é um livro de denúncias, porque ele vai denunciar o crime que foi aquela guerra absurda. Mas ele vai buscar tanto interpretar o Brasil, aí eu quero usar essa palavra aqui como potência, essa literatura e esses escritores buscavam serem intérpretes do Brasil. E interpretando o Brasil a tal ponto que eles vão construindo e tensionando uma literatura que vai buscar, por exemplo, no caso de Euclides, ele era jornalista, correspondente de guerra. 5 anos depois que termina a guerra, ele escreve o livro. Mas observem, ele não vai só escrever um livro como foi a guerra. Ele vai buscar interpretar aquela terra, o que era aquele sertão, e a primeira parte. A segunda parte, aquele homem, se mostrar todos os caminhos que justificam aquele homem, explicam aquele homem, interpreta aquele homem sertanejo, e aí depois chegar na parte da luta, na parte da guerra. Ou seja, se nós conhecêssemos melhor a terra e aquele homem, com certeza poderíamos não ter tido aquela luta. E esse Brasil, né, continental, que não conhecia a sua própria realidade brasileira. Isso vai se alongando a tal ponto que na década de 30 existe toda uma literatura chamada de geração Nordeste, literatura nordestina, etc., geração de 30, que capitaneada também, em certa medida também uma geração muito leitora, arguta ao texto do Gilberto Freire, que vai possibilitar, dentro daquilo que nós chamamos de modernismo, a construir, apresentar um Brasil para os brasileiros, apresentando dimensões do que seria esse Brasil. Perceba que o romance, só para vocês terem um exemplo, dos Zé do Rego, ele vai tracejar 6 romances, um a cada ano, começando com o Menino do Engenho, aí vai vindo um por um até fechar com Usina. Ele vai pegar de maneira ficcional
a compreensão teórica de Gilberto Freire, com Casagrande e Senzala. E aí vai pegar o Brasil do Engenho, que é o primeiro livro, e aí ele termina o ciclo com o Brasil da usina, ou seja, o Brasil adentrando na perspectiva industrial, a partir do final dos anos 30. E aí vamos observando isso, que na década de 50 vai ser a primeira vez que a população brasileira urbana vai ser maior que a rural. E aí a literatura vai acompanhando também esse ciclo, pegando essas perspectivas históricas que aparecem ficcionalizadas no romance e que vocês, né, e todos nós, evidentemente, temos que buscar uma leitura a partir, sabe, do interdito, das entrelinhas, mas também pegando a perspectiva temática e cultural onde a obra é registrada, onde é ambientada, narrada, plasmada, etc. E aí tem um discurso muito interessante sobre o Brasil, só para fechar essa linha de litoral e sertão, que é pensar que esse litoral, pensado por Euclides e criticado por Euclides, é a parte do Brasil voltada para fora, para o internacional. E o sertão se volta para dentro, como se fosse o verdadeiro Brasil, a ponto de ele criar uma metáfora de uma pedra, como se a pedra que ficasse por fora, aqui fazer minha mãozinha aqui, ela representava todas essas intempéries do litoral. E a do interior, a pedra no meio, é aquela pedra que representa como se fosse a pureza, o coração, o meio. Então ele coloca esse Brasil sertanejo, como se fosse uma verdadeira identidade brasileira. Então, essa perspectiva que o Shevchenko vai chamar de literatura como missão, e no caso aqui no Brasil, é essa missão de dar uma identidade a essa nação, a essa pátria, a começar a definir o que é o Brasil. Então, esse é um ponto muito importante, e que nesse ato de representar a sociedade da literatura, e nesse arco, pensando junto com uma ideia de missão, ou seja, são construídas legendas, caracteres para tentar interpretar o Brasil. Então o texto literário também tem essa perspectiva, esse diálogo. Tudo bem? Eu não posso deixar de falar também da literatura que é pensada a partir do texto literário, da possibilidade da invenção, da imaginação, e que o texto literário ganha uma leveza, ganha uma modulação, articulação, né, até pela perspectiva da imaginação, da invenção, como é que eu posso dizer? Tem um lado artístico, né? Que aí esse é um termo caro para a literatura e que no discurso do texto histórico fica mais dentro do campo científico, do campo factual. Isso dá uma dimensão diferenciada a essa possibilidade de textual, né? Dos dois textos, né? Tanto da literatura quanto da história, mas que eu vejo isso no texto literário como uma potência. Essa possibilidade do texto ser um pouco mais, né, artístico, cultural, um pouco mais não, até muito. E isso possibilita uma leitura mais prazerosa, com deleite, né, para os leitores do texto literário, até porque a literatura é uma arte, então tem essa busca, esse desafio. Para fechar esse primeiro bloco, já estou me alongando um pouco, né? Eu queria fechar, trouxe mais uma fala aqui. É sobre o discurso, né? O discurso literário busca, deixa eu ver aqui, busca trazer um outro olhar, uma outra perspectiva, uma outra busca para o fato acontecido. Então, o fato acontecido, aconteceu algo, o texto historiográfico vai buscar interpretar aquele fato a partir do olhar científico, a partir da perspectiva de como foi que aconteceu, quais elementos, ou seja, vamos dizer assim, né, trazendo como se fosse uma fotografia, vou trazer essa metáfora aqui, do que aconteceu. E eu quero usar essa imagem da fotografia porque também, nesse caso, existe as aproximações ou não, ou seja, a perspectiva que você coloca uma câmera, você dá um ângulo do que você pode registrar com a foto ou esconder. Mas, no caso da pesquisa historiográfica, buscará mostrar todos os elementos daquela foto, uma foto panorâmica. E o texto literário já não se preocupa tanto com isso. E por ter essa leveza, essa liberdade, e eu acho que o termo liberdade para a literatura é um termo muito caro, é um tema caro, então ele pode buscar uma nova perspectiva do que aconteceu, trazendo outros elementos, trazendo até a narrativa a partir por exemplo, se fosse de uma guerra do lado dos vencidos, não dos vencedores, fazendo esse deslizar-se, esse olhar para outras possibilidades, além da questão mais científica
ou factual, onde a história se debruça mais. Então eu vejo isso como uma potência do texto literário, até como uma perspectiva crítica de uma sociedade. Para dar um exemplo, nós temos o livro Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, e que vai trazer uma perspectiva da história do Brasil a partir do povo. Então, como se fosse o povo narrando a sua compreensão de Brasil e sua história. Muito diferente da história, né, oficial que circula e circulou e circulava e circula até hoje nos documentos oficiais, e que a história se debruça com mais, vamos dizer assim, com mais empenho, mais vigor dentro desse campo. E a literatura, por buscar sempre essa liberdade, vai buscar uma outra perspectiva de pensar esse local da história. Então, esse primeiro bloco vamos encerrando aqui. Espero que tenha ajudado a vocês a pensarem. Dúvidas, vocês mandam para mim, a gente vai dialogando. E no próximo encontro eu vou começando a trazer alguns elementos textuais e alguns exemplos para vocês, tá bom? Muito obrigado e até mais.